paz do Senhor a todos vocês, irmãos. Gostaria de compartilhar mais um texto das Escrituras. Em momento específico, estamos no segundo turno das eleições. Eu gostaria de compartilhar um texto profético que vai pautar e pavimentar aí a clareza para a sua decisão. Amém? Texto que se encontra no livro de Juízes, capítulo 9 e o verso 7, e muito conhecido como a parábola de Jotão, e eu gostaria de trazer um contexto aqui para as nossas vidas. E dizendo o Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou-se a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Irmãos, até aqui. Esse texto é específico e eu gostaria de contextualizá-lo nos dias em que nós estamos vivendo. Você sabe que estamos numa eleição em segundo turno, onde tem dois candidatos. Um que preza pela verdade, pela palavra de Deus, pelos princípios da Bíblia, pelos princípios bíblicos, ou seja, aquilo que agrada a Deus. E o outro, você sabe que ele preza pelos valores totalmente antagônicos ao que Deus requer de nós. Ou seja, ele é o oposto. A Bíblia denomina-se a esse homem sem lei, a todo homem que vive sem lei, como o homem iníquo, o homem sem lei, o homem que se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. E você bem sabe, esses dois candidatos, qual deles faz isso. No texto em questão em que nós acabamos de ler, nós vemos ali o povo também em tempo onde estava se estabelecendo o rei sobre eles. E o povo vinha a um e dizia: Reina sobre nós. Vinha outro e dizia: Reina sobre nós. E todos eles estavam ocupados demais com os seus próprios afazeres, com as suas próprias comissões. Ou seja, não há nada de errado com isso. O problema é que, a nível pessoal, não há nada de errado com isso. Mas no coletivo, em um nível maior, em um nível de autoridade maior, eles acabaram o quê? Todos se achegaram ao espinheiro e pediram para ele reinar sobre vós. E ele mesmo disse: Bom, se eu vou reinar sobre vocês, venham e se coloquem debaixo da minha sombra, debaixo da minha autoridade. Se assim vocês não fizerem, não me obedecerem, que saia fogo de mim e consuma vocês. Se você não sabe, meu querido, nas escrituras, abrolhos, espinhos e cardos é produto de maldição. Quando Deus amaldiçoou a terra porque por causa do pecado deliberado de Adão, e amaldiçoou a terra a produzir cardos, espinhos e abrolhos. Então, cardos, espinhos e abrolhos simboliza árvores, simbolizam pessoas, mas coisas também que estão amaldiçoadas, que são coisas que não obedecem a Deus e não estão ali por causa de um propósito de Deus. Então eu gostaria que você entendesse, meu querido, se você eleger nesse segundo turno um espinheiro para se colocar debaixo da sua sombra, depois não venha reclamar que espinhos te furem, que fogo saia desse espinheiro e consuma a sua vida com perseguição e com destruição sobre a sua vida. Porque homens e mulheres
que não temem a Deus, homens e mulheres que são antagônicos a tudo aquilo que Deus requer de nós, porque sequer creem que Deus existe. Aí só já é o espírito do anticristo, um espírito de incredulidade, que resiste a tudo que se chama Deus. E por consequente, eles não só resistem, mas eles fazem o oposto. Eu costumo dizer que não há um homem e uma mulher na face da terra que não vive sem lei. É isso mesmo. Ou você vive pela lei do espírito e de vida do Cordeiro, a lei da liberdade, ou você vive pela lei do pecado e da morte. Então, quando nós falamos de iníquo, estamos falando desse que vive através do pecado e da morte, e que opera todo o prodígio de mentira para convencer. Se nós vemos ali no livro de Daniel, nós vemos que o espírito do anticristo, a quarta besta, olha só a coincidência. Qual é o número aí do partido que está contra o pessoal da direita, o da esquerda? Qual é o número da esquerda? 13. Qual é o número de Apocalipse que você vê? Apocalipse 13, que fala do dragão que sobe do mar. Qual é o número de Daniel, capítulo 7, que você vê a quarta besta, que soma 1 mais 3 dá 4, a quarta besta, que é diferente de todas as outras, que é uma pseudodemocracia com ditadura, né? Uma pseudo porque você sabe que é falsa, fala arrogantemente, fala com seus companheiros, companheiros mesmo, está lá no texto, lê lá em Daniel lá. Então, não preciso falar muita coisa para você, você sabe exatamente do que eu estou falando, mas fique aqui o recado para você. Se você colocar um espinheiro sobre você para te cobrir com a sua sombra, não se espante se dele sair fogo de perseguição, de adversidade, de tribulação e consumir a sua vida. Porque é através de todo o prodígio de mentira, de engano, que o espírito do anticristo vem. E ele já está aí. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Consciência e direção da parte de Deus para tomar decisões que legalizam o céu na terra. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.